Olá, meus queridos, tudo bem? Você sabia que existem informações que são extremamente importantes para o conhecimento do mecanismo de ação de determinados fármacos? Quer um exemplo? As sulfonilureias, lembra? Glibenclamida, icazida, glimepirida, são os secretagogos, fármacos utilizados no tratamento de diabetes e muitas vezes causam aí hipoglicemia, está relacionado como efeito adverso essa baixa da glicose. Você sabe a diferença entre eles e, e a metformina, é comumente usado, e não tem como efeito adverso essa baixa da glicose? E o mecanismo de ação? Então, as informações do mecanismo de ação desses fármacos são extremamente importantes para que você possa trabalhar com eles. E existem informações que são mais importantes ainda para que você os entendam. Vamos ver? Vou te mostrar o mecanismo de ação desses fármacos antidiabéticos. Estão muito relacionados aí com efeitos adversos. Então vamos lá. Aqui nós temos mais uma vez o nosso circuito neuronal. Tenho trabalhado muito com isso e eu quero que você se atente a essas informações. Eu peguei esse sistema que é o mais complexo para te mostrar que as informações de circuito neuronal elas são extremamente importantes. Cada passo desse, você entenda fármacos diversos, não só do sistema nervoso. Estamos falando de fármacos antidiabéticos. E as informações lá. Olha, aqui a gente tem circuito neuronal, né? É importante, a gente destrincha todo esse circuito no curso de circuito neuronal. E aqui eu vou focar agora no potencial de ação e no influxo de cálcio. Então, olha que interessante. Você olhando aí para esse desenho, essa célula beta, né, do pâncreas. Você vê aí, ó, até difícil de compreender. Mas olha que legal. A gente sabe que quem sinaliza, o maior sinalizador para que haja uma liberação de insulina é a própria glicose. Então, se você olhar aqui, ó, a glicose, ela tem uma função muito importante para a liberação da insulina. Então, a glicose, mostrando aqui nesse canalzinho de entrada da glicose, que é um transportador de glicose. A glicose, ao entrar dentro da célula, lá no pâncreas, a glicose sofre um processo chamado de glicólise, ou seja, lá dentro da mitocôndria, todo aquele ciclo da glicose, lembra? Que vai formar aí ATP, NAD, FAD, né? Então, olha a importância dessa conversão, desse processo, mediado aí por esse ciclo da glicose, que vai formar uma grande quantidade de ATP. Essa grande quantidade de ATP dentro da célula beta, favorece, olha, favorece o fechamento do canal de potássio, fazendo com que eu tenha aí um potencial de ação, ou seja, uma despolarização, que vai favorecer todo esse processo, né, para a entrada de quem? Do cálcio, né? Aqui nós temos o cálcio, que vai entrar agora em uma grande quantidade. E aí, esse influxo de cálcio, assim como lá no neurônio, ele favorece a liberação desse, no caso aqui, da insulina, que estão aqui guardadas em vesículas. Lembra? O entendimento do circuito neuronal é para isso, porque quando o cálcio entra, as vesículas vão começando a se aproximar da membrana do neurônio, no caso lá do circuito neuronal, mas nesse caso aqui, ó, as vesículas cheias de insulina vão se aproximando aqui, ó, dessa membrana e vão se fundir, liberando aí uma grande quantidade de insulina. Então, além de estar, né, trazendo informações para você que você provavelmente já saiba, mas a glicose é ela o maior sinalizador para a liberação de insulina. Vamos ver outro slidezinho legal? Olha aqui, você já deve ter visto essa célula. O estímulo mais potente que nós sabemos é a glicose para a liberação de insulina. Então vamos lá, a glicose entra, acontece um ciclo todo aí dentro da mitocôndria, e aí eu tenho aí o aumento da quantidade de ATP, que vai favorecer o quê?
o fechamento dos canais de potássio, favorecendo o quê? Um aumento na abertura dos canais de cálcio, voltagem dependente, por conta dessa despolarização. Esse cálcio, por sua vez, faz com que as vesículas que estão mais no interior, né, da célula comecem a se mobilizar. Esse desenho aqui mostra muito bem isso, ó. Se você olhar aqui, ó, aqui é marcação com contraste. Olha aqui, ó, aqui nesse lugar aqui, ó, se você olhar em que eu estou fazendo o ciclo, nessa parte aqui dessa célula, as vesículas estão mais no interior da célula. Quando eu tenho um fechamento dos canais de potássio, olha o que acontece. As vesículas que estão mais no interior vão começar a se mobilizar para a periferia, ó, ocasionando aí uma fusão com a membrana e liberação. Então, Clésio, o que isso significa? Mecanismo de ação das sulfonilureias, nós chamamos de secretagogos, glibenclamida, glicazida, glimepirida, é bloquear canais de potássio, favorecendo uma despolarização e as aberturas dos canais de cálcio, que são voltagem dependente, e a entrada do cálcio e o cálcio liberando aí o cálcio, favorecendo aí a fusão das vesículas e a liberação dos neurotransmissores. Você sabia disso? Por isso que eu estou te falando, cola comigo, entender muito isso. Mas, ó, lembra? Eu estou nesse processo de ensinar você mecanismo de ação, juntamente com várias informações e principalmente do circuito neuronal. É por isso que eu quero que você aprenda comigo circuito neuronal. Ó. Duas informações, potencial de ação. E aqui eu só falei por alto, nós vamos aprender isso de fato, entender o que é um potencial de ação e o que é esse influxo de cálcio favorecendo essas, né, vesículas aqui a se fundirem e a liberar os neurotransmissores. Tá vendo? Estudar a base é muito importante para o conhecimento do mecanismo de ação dos fármacos. E aí, lógico, eu tenho um curso completo de circuito neuronal, no qual eu ensino isso tintim por tintim. Todos esses pontos aqui, ó, desde o 1, precursor, 2 aí, né, o potencial de ação, o 3, o influxo de cálcio, o 4 aí as vesículas liberando o neurotransmissor por conta desse influxo de cálcio. Falo também da fenda sináptica, dos dos receptores, neurotransmissores, receptores, tanto ionotrópico como metabotrópico. Falo também da degradação desses neurotransmissores por enzimas, cito todas praticamente. Também falo aqui, ó, no 6, da parte de transportador, da entrada, da recaptação dos neurotransmissores, e falo de todos os neurotransmissores importantes. Falo da MAO, e aí nós vamos formando aí um conhecimento completo. Lógico, aqui é a base para aprender mecanismo de ação. Então, se você não entende a base, não vai entender mecanismo de ação. Então, sulfonilureia, já sabe a mecanização? Bloqueia os canais de potássio nas células beta, lá nas células de Langerhans do pâncreas. A parte lá, né, importante aí para a secreção insulina, a liberação. E aí nós temos o efeito benéfico da baixa da glicose, porque a insulina vai fazer a sua missão aí, importante. Mas isso a gente vê a questão do sistema endócrino em outro momento. E eu ensino com tanta tranquilidade, porque eu sei muito esse negócio, graças a Deus. E eu quero te ensinar. Então, se você quer aprender, fala comigo. Né? Você tem vontade de aprender mecanismo de ação dos fármacos, vem para minhas aulas. Vem para as minhas reuniões que eu faço, estou fazendo toda segunda reuniões. Vem para ver os cursos aí, eu também tenho cursos aí para venda, cursos gratuitos. Vai lá no meu canal no YouTube, né, clica lá e, né, ativa o sininho para receber informações importantes sobre as palestras que eu estou dando e também aulas que eu gravo aí, ensinando a cada dia um processo importante do mecanismo de ação. Um forte abraço a todos e viva o poder do conhecimento. E quando o farmacêutico não pensa, o paciente padece.